de vez em quando, viu? Bom, muito bom dia. Hoje, que dia que é mesmo? 28 ou 27? 27 de agosto de 2019. Nós estamos a quase 9 horas da manhã e vamos falar hoje sobre a fé e a caridade. Está no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e é o item 13. Muito bem. A gente precisa entender o que é fé. Todo mundo fala de fé, não fala? Todo mundo fala de fé em tudo quanto é lugar. E a gente não sabe ao certo o que é fé. Aí eu escutei um expositor muito famoso, eu não falo o nome dele porque eu tenho ciúme dele, certo? Então eu não vou falar o nome dele. Mas ele estava dizendo o seguinte, que fé é o seguinte: você compra uma passagem de avião, aí você vai pegar o avião, certo? Aí você entra no avião, aí vem todas as instruções do avião, e aí ele começa a sair. Aí a aeromoça falou: eu só esqueci uma coisa, é a primeira viagem do piloto aqui, fiquem tranquilos que está tudo certo, é a primeira viagem dele, ele vai dar tudo certo, ele aprendeu direitinho, ele fez na Unip, a faculdade de piloto de voo, né? Então vai dar tudo certo. Não fez na Unip, fez na FMU, não sei, peraí, não fez na USP, nem tem, né? Mas eu estou dando um exemplo para a gente entender. E aí como é que a gente fica numa hora dessa, por exemplo? Vamos dar outro exemplo. Você vai fazer uma cirurgia, aí vem lá o médico, fala: ó, fica tranquilo, e eu queria te agradecer porque vai ser a minha primeira cirurgia de coração que eu vou fazer com você. Como que a gente fica? Não é? Ah, não sei. Você vai num restaurante e aí vem lá o garçom e fala: vou apresentar o nosso cozinheiro, primeiro dia de trabalho dele, ele vai fazer aqui um prato muito sofisticado. Quem sabe aí um aí para me ensinar qual que é? Eu não sei, para mim é só tonico, tinoco e zoião, é uns termos que tem lá em casa, estou só mostrando para vocês, né? Então, a fé, na verdade, ela está associada à confiança. A gente entra no avião, decola, pousa, sai do avião, a gente nem pensa nisso, não é mesmo? Nem pensa, porque a gente tem absoluta certeza que aquela pessoa vai fazer o melhor dela. Então nós temos absoluta confiança. Então fé significa confiança. Mas aí o que acontece? Todo mundo fala de fé porque a gente confia em Deus, não é isso? A gente acredita em Deus e sabe que Ele pode tudo, e sabe, por isso a gente tem fé. Mas na verdade não é bem isso que nós temos com o Criador, a gente tem confiança. Mas o problema da confiança não é uma via de mão única. A confiança é uma via de mão dupla. Vocês imaginem que o nosso Criador sabe lá onde está o Criador dentro do universo. Vai saber, só Jesus que sabe. Só que a gente não quis saber, a gente matou Jesus rapidamente, ele nem teve tempo de falar onde é que o Criador ficava, né, meu Deus do céu. Aí o que aconteceu? Acontece que o nosso Criador tem fé em nós. Como assim tem fé em nós? Meu Deus do céu, espera um pouquinho. Deus tem fé nos seus filhos? O que vocês acham? Difícil essa questão, não? Meu Deus, Ele tem fé na gente? Tem. Aí Ele manda um serzinho bem pequenininho para você tomar conta. Ele não acredita, Ele não tem certeza que você vai cuidar do melhor que você pode dele. Aí Ele coloca você como uma pessoa difícil. Ele tem fé, tem confiança em você, de que você vai fazer o melhor por essa pessoa, que você vai ajudá-la, vai fazer equilibrá-la, que você vai passar dificuldades, mas você vai vencer, você vai conseguir. Ele sabe disso, Ele tem fé na gente nisso. Ele coloca você num trabalho. Deixa eu ver direitinho como é que eu vou falar aqui, que eu ia falar assim: põe você, por exemplo, no meio da política. É um problema que deu problema, né? Põe você no meio da política, e o que Ele tem em você? Ele não tem fé? Que você faça o melhor pelos seus irmãos? Ele tem fé em você, Ele acredita em você. O Criador acredita. E o que a gente faz normalmente? Pega a criança, judia, bate, cria problema, desvirtua, desequilibra, cria um monte de situação, traumatiza ela, ou então educa de uma forma tão doce que ele fica enjoado, sabe assim? É um enjoo lascado. É isso que a gente faz. Bom, aí põe a gente na política. O que a gente faz na política? Vê os interesses
de algumas pessoas, de poucas pessoas, ou de uma pessoa, ou da sua pessoa, não sei, é alguma coisa assim. É claro que tem as exceções, óbvio, não é? Mas então o nosso Criador tem fé na gente, onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, Ele acredita que nós vamos fazer o melhor. É isso que Ele espera de nós, assim como nós esperamos dEle. Ah, mas poxa vida, eu pedi e não aconteceu. Talvez não pudesse acontecer. E aí nós vamos entender que existe uma via de mão dupla. Porque assim como o Criador tem fé em nós, nós temos nele, mas Ele também tem em nós. E é aí que está o grande cuidado que nós precisamos tomar. Porque não raras vezes a gente fica falando do Criador coisas que a gente não sabe. A gente fica acusando a criação de coisas que a gente não tem a menor noção, não é? Como que Deus permite uma coisa dessa, não é? Mas a gente não sabe, é uma via de mão dupla, não é? A gente não sabe o que aconteceu antes, qual é realmente o nosso papel, muitas vezes a gente não sabe. Por que nós estamos vivendo algum drama? Por que tem uma pessoa difícil com a gente? A gente não sabe a razão, profundamente a gente não sabe. A gente sabe reclamar, né? Quando tem uma pessoa difícil, quando acontece alguma coisa desagradável, mas a gente não sabe o porquê que isso aconteceu. Então, nós precisamos fortalecer a fé, e aí vem os Espíritos falam para a gente sobre a caridade, porque a nossa confiança se fortalece, e a confiança do Criador se fortalece em nós, quando a gente começa a criar exercícios para desenvolver a fé, ou desenvolver a confiança. Então, por exemplo, você vai num avião, um exercício que todo mundo aprendeu bem bonitinho, é o seguinte: não faça muita pergunta dos pilotos, não quer saber se ele já tem quantas horas de voo, se ele já teve problema no ar, se o avião já teve problema, não queira saber nada disso, é um exercício, né? Então a gente entra lá e confia que vai dar tudo certo, não é isso? Essa é a nossa ideia. A gente vai no médico, a gente também não precisa ficar perguntando para ele se todas as cirurgias deram certo, se ele é o melhor médico naquela especialidade, se a gente vai exercitando, mostrando o seguinte: a gente confia. Então, vamos confiar e vamos ver o que vai dar. É normalmente assim que a gente vence, às vezes, alguns embates, alguns problemas. Mas ele coloca a caridade, que é, na verdade, o exercício, que é uma espécie de a gente se fortalecer na fé. Então, por exemplo, a gente olhar a necessidade do nosso semelhante, olhar a situação do nosso semelhante, nos colocar em paralelo a ele e ver que muitas vezes, sem perceber, nós já estamos numa posição muito privilegiada, que nós já temos muitos benefícios, que nós já temos muito na frente e que nós já estamos numa condição muito diferente do que a gente possa imaginar. Então você pega às vezes uma pessoa numa situação muito delicada, você pega uma pessoa que está vivendo aí um drama terrível, ou que já viveu uma situação complicadíssima. Então a gente começa a entender que a nossa posição não é a pior de todas. Então, mas pensa bem, tem muita gente que está pior que você, muita gente. Mas tem gente melhor, tudo bem, mas pensa que tem muito pior? Tem muito pior, não é mesmo? Então, isso vai fortalecendo na gente. Mas o que é melhor do que isso é assim: a gente tendo uma mínima condição, a gente se preocupa em fazer com que o outro também se levante, ajude o outro a ficar mais de pé, em condição melhor. Então é assim, nós estamos numa condição favorável e precisamos ajudar os nossos irmãos com as mínimas condições também a se favorecerem um pouquinho mais, também terem um pouquinho mais de recursos, de condições. Então essa é a condição da caridade. Quando a gente começa a exercitar a caridade, o que acontece? Acontece que nós fortalecemos a fé. Por que nós fortalecemos? Dizem, pode ser que eu não consiga honrar tudo, viu, Senhor, que o Senhor espera da gente, de mim, né? Eu possa ser assim uma pessoa que tem um monte de defeitos, um monte de problemas, que eu não consiga honrar toda a confiança que você tem em mim. Mas eu vou fazer o possível para favorecer as pessoas que estão ao meu redor. Porque favorecendo as pessoas que estão ao meu redor, pelo menos, eu sei que isso vai colocá-las em condições melhores. Isso também vai favorecer o meu papel e a minha função aqui na Terra. Porque nós estamos na Terra numa função dessa. Então, antigamente, as pessoas, para fazer alguma coisa ou para acreditar em alguma coisa, às vezes tinham que pagar com a própria vida.
Então, os assuntos de fé é antigo na humanidade. Então, você está em tal religião, essa religião não presta, mata todo mundo que é dessa religião. Bom, até hoje nós temos isso na Terra. Se a gente pegar lá os discípulos do Mohammed, um dos prêmios que eles têm é acabar com os infiéis. Os infiéis é os que não acreditam no Mohammed. Então, se o camarada matar 10 cristãos, ele ganha uma recompensa do Mohammed lá no mundo espiritual. Uma recompensa assim que deve ser muito boa, né? Porque eles fazem isso de uma forma muito forte. Então, o entendimento religioso é um entendimento obtuso, não é? É triste, infeliz. Mas é assim, até hoje nós temos isso. Mas aqui no Brasil, por exemplo, nós temos muita liberdade de fé. Então as pessoas podem professar a fé que gostam, que têm afinidades, e nós não temos embaraços para isso. E nós aqui até toleramos, não é? Os nossos irmãos que no fundo queriam matar a gente, né? Então a gente vê aqui, especialmente em São Paulo, né? Uma miscigenação enorme de pessoas que têm entendimento religioso diferente. E o que é interessante é que às vezes numa mesma rua a gente vai ver pessoas que têm um entendimento protestante, outros que têm um entendimento católico, outros que têm um entendimento espírita, outros que têm um entendimento, sei lá, budista, outros que têm um entendimento Sichunoe, enfim, então todos na mesma rua. E às vezes na mesma família. Olha só, então a gente hoje aqui no Brasil temos essa espécie de tolerância religiosa, que é uma coisa bacana, bonita, porque é uma coisa que demonstra maturidade espiritual entre nós. Então, a gente respeita a profissão de fé de todas as pessoas. Isso é uma coisa... isso é geral? É geral, tem um percentual enorme disso. Tem exceções? Claro que tem exceções. Bom, voltamos aí agora à caridade e à fé. A gente não pode praticar a caridade se a gente não tiver essa confiança no Criador. A confiança de que nós estamos aqui e temos uma tarefa muito grande com as pessoas. Todos nós aqui na Terra temos uma tarefa de uns com os outros. Tanto isso é curioso que, por exemplo, as pessoas vêm para cidades grandes justamente por isso, que é para conviver com mais pessoas. A gente é atraído para a cidade grande muitas vezes para isso, para conviver com mais pessoas, e esse convívio dá para a gente uma espécie de maturidade. Então, tem coisas, por exemplo, que as pessoas que moram na cidade de São Paulo têm uma espécie de maturidade diferente das pessoas que moram no interior, por exemplo. Eu, de vez em quando, vou lá no interior e aí eu vejo algumas coisas que são curiosas, né? Uma vez eu perguntei lá para uma senhora, que eu fiquei assim pensando, o que será que irrita eles, né? Porque eles parecem estar tão calmos, né? O pessoal do interior parece ser tão calmo, né? E em São Paulo todo mundo só vive irritado o tempo todo, nervoso, aborrecido, pra lá, pra cá. Aí perguntei, né? Escuta, o que irrita vocês aqui? Aí ela falou assim, coisa que mais me irrita aqui no interior é eu dar bom dia e a pessoa não responder. Falei, graças a Deus que você não mora no meu prédio, né? Você não pega o mesmo elevador que eu, todos os dias, de dia e de noite, né? Porque você fica pensando, já pensaram se irritasse a gente, você dá bom dia e a pessoa não responder? Já pensaram? Aí você chega no trabalho, 5 minutos atrás, dá bom dia, ninguém olha para sua cara, por exemplo, né? Vamos imaginar, né? Aí você faz o quê? Você, vamos todo mundo tomar banho na soda, se lascar todinho, já vou sair desse emprego, essa empresa vai falir. Você fica desse jeito? Ninguém cumprimentou, paciência, você vai lá e senta lá e trabalha e acabou e pronto, não é? Então, por exemplo, o trânsito aqui em São Paulo, não é? Eu fico imaginando, quando uma pessoa do interior vem para cá, ela deve ficar muito exaurida, porque sem perceber assim, tem um trânsito, sei lá, sábado às 11 horas da noite, por exemplo, né? Uma vez aconteceu comigo, sábado às 11 horas da noite, peguei um trânsito, fiquei 2 horas no trânsito na Marginal, falei, meu Deus do céu, ainda bem que eu não sou do interior. Fico pensando, né? Porque no interior nunca tem trânsito, né? Então, existem algumas coisas que a cidade grande vai devagarzinho burilando a gente, lapidando a gente. Então, tem remédios, que tem males que são irremediáveis, não dá. Você vai fazer uma consulta, por exemplo. Falei de consulta, né? Vai fazer uma consulta médica. Aí você leva um livro chamado Paulo Estevão. Já ouviram falar desse livro? É um livro grossinho, assim, tem 500 páginas. Para minha vontade devia ter 2.000, mas só tem 500 páginas.
Então você vai lá fazer um exame, que nem eu já fui fazer um exame, aí vai fazer aquele exame que toma água, sabe aquele que tem que tomar acho que 6 copos d'água, 8 copos d'água, e toma água, aí estava lendo lá, sossegadão, era, sei lá, 2 horas da tarde, aí passa 3 horas, 4 horas, aí você fala assim, bom, agora eu vou ter que, sem fazer o exame mesmo, vou ter que tomar de novo a água, aí você solta primeiro uma água, depois você vai lá e toma outra. Eu sei que quando vai chegando 6, 7 horas da noite, eles chamam você fala, mas eu estou quase no final do livro, pode chamar outro para mim pelo menos terminar o livro, que está tão bom esse livro, né? Então você fica para fazer o exame às vezes 3 horas, 4 horas, um tempo muito grande, e você está tranquilo, porque você levou uma leitura, você está sossegadão, né? Então está tudo certo. Agora eu fico pensando numa pessoa que mora num lugar distante, que vai lá, só tem 2 pessoas para fazer a consulta, aí o médico conversa por meia hora com a pessoa, por 1 hora que seja, né? Aí você já é o próximo, né? Então é tão mais tranquilo, né? Então é muito mais fácil. Você vai no mercado, por exemplo, só tem 3 pessoas. Aí você começa a conversar do cavalo, que aconteceu com o cavalo, que o cavalo ficou preso, que o cavalo fugiu. Então aí você fica pensando, meu Deus do céu, vai lá em São Paulo, vai no supermercado, vai pegar a fila do supermercado, tem 2 coisas na mão, ninguém deixa você passar na frente, não é um negócio assim, estressante. E então, aí você pensa assim, quando eu aposentar, eu vou morar no interior, não é assim que a gente pensa? Aí você aposenta, bestão, compra um sítio, tá feliz. O primeiro ano você fala assim, meu Deus do céu, eu não aguento ficar aqui. Aí você começa a achar alguém para comprar o sítio, você leva mais uns 4 ou 5 anos para vender o sítio. Quando você vende, você fala, estou feliz. É 2 felicidades, não é assim que eles falam? Então, porque parece que a gente fica contaminado com a agitação da cidade grande, é um negócio impressionante. Eu tenho um amigo que ele foi morar no interior para sair da violência, aí fui fazer uma visita para ele. Olhei a casa dele, tinha 4 metros o muro dele, tinha ofendículos, que é aqueles negócios que coloca para a pessoa não poder pular. Meu Deus do céu, esse bairro aqui é muito perigoso. Falei, mas você mudou 500 quilômetros de São Paulo e está num bairro perigoso? Meu Deus do céu. Já pensaram como é que deve ser frustrante um negócio desse? Então, eu acho que ele fica mais sossegado quando ele vem em São Paulo, porque fala assim, tem polícia para tudo quanto é lá, tem confusão, mas pelo menos a gente parece que está mais perto da solução, né? Porque lá também é assim, tem um carro de polícia na cidade, você chama o carro de polícia, aí tem que acordar, lavar o rosto, aí tem que pôr a roupa, pôr a bota, ligar o carro, esquentar o carro, ver onde que é, alguém sabe onde que será que é isso aí? Não funciona o celular, não funciona nada disso. Aí 2, 3 horas depois ele chega lá e fala, mas vocês já foram embora 3 horas atrás. Então, um carro de polícia, tem cidade do interior que tem um carro de polícia, sabiam disso? Então não adianta ter com você que tem que resolver, né? O problema lá é você que tem que resolver. Mas enfim, nós estamos voltando à questão da caridade, porque em verdade a gente vai devagarzinho descobrindo que a nossa função aqui é nos ajudarmos mutuamente. Essa é a nossa principal função. Tanto é que a gente constitui família. Olha que interessante, 2 elementos, marido e mulher. A gente pode falar assim hoje em dia, marido e mulher? Pode, né? Pode. Está ficando complicado de definir um casal, né? Hoje em dia está ficando meio complicado, mas marido e mulher. Para quê? Para constituir um terceiro que vem aumentar a família. Olha aí o terceiro, aí a gente trabalha por ele. Existem algumas pessoas que são muito estudiosas, elas fizeram uma conta de que um filho, até ele chegar na idade madura, ele gasta R$1 milhão. Por isso que ninguém quer ter filho. Vocês sabiam disso? Aí eu fiquei pensando na minha sogra, falei, meu Deus do céu, se ela tivesse feito a conta na época dela, era R$9 milhões, milionária, vai ter 9 filhos, ela tem que ser milionária, né? Mas aí o maridinho trabalhava com carvão, depois foi trabalhar na eletricidade, comprava um saco de batata, um saco de arroz e plantava alface, comia alface, arroz e batata, e todos eles estão todos aí, não é? E a gente tem essa preocupação de que um filho gasta, porque tem que fazer, tem que acontecer, ele tem que ter um sucesso financeiro, aí tem essas ideias. E na verdade não é bem isso, não é? A gente vai entendendo que nós estamos aqui para nos ajudar mutuamente. Essa é a ideia principal. Então vem um filhinho, 1 ou 2, 3 filhinhos,
E aí, depois disso, aí eles têm uma certa idade, fala, puxa vida, vou mandar as minhas roupinhas para o fulano que vai nascer. Aí manda as roupinhas para o fulano. Aí você fala, a pessoa que mora na minha casa, preciso dar um apoio para ela, que trabalha comigo, que me ajuda em casa, né? Minha assistente. Aí você começa a estender, sair do intramuros e passar para um extramuros. Você começa a olhar um pouco mais a nível social. Mas para que isso aconteça, a gente precisa ter um pouquinho de fé, ó. Porque sem fé, sabe o que acontece com a caridade? São apenas impulsos generosos, eles não se sustentam. Se a gente não tem essa confiança no Criador e não sabe que o Criador também espera de nós um grande apoio perante os nossos irmãos, a caridade ela não se sustenta. É por isso que a gente vê todos os dias grupos de caridade nascendo e todos os dias grupos de caridade se dissolvendo, porque as pessoas não se sustentam sem a fé. É preciso a gente ter essa fé e essa confiança na criação. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estudar um pouquinho, conhecer um pouquinho. Como é que a gente pode fortalecer a fé sem entendimento, sem conhecimento, sem a razão? O Kardec falava isso, que nós vamos fortalecer a fé se nós fortalecermos a razão, porque a fé cega é uma fé perigosíssima. A gente vê na Terra, vê aqui em São Paulo, em qualquer lugar, pessoas com fé cega, são pessoas que estão fanatizadas, que estão numa diretriz bastante estranha, não é? Porque é uma fé cega, tudo que fala a pessoa aceita, acredita. Então, se você der aí, sei lá, um dízimo bem pouposo, o Criador vai te dar um emprego, vai te dar uma casa, vai te dar um carro, vai te dar um comércio, vai te dar sei lá o quê. Então as pessoas começam a acreditar nessa fé cega, encontrar na fé cega uma diretriz que é absolutamente perigosa. Tanto é perigosa que nós temos aqui na Baixada do Glicério uma igreja que o seu fundador, que já até faleceu, ele era obrigado a fazer os seus sermões atrás de vidros blindados. Ele sofreu diversos atentados. Por quê? Quando sai, né, a pessoa enxerga um pouquinho além e pensa, meu Deus do céu, já não tinha nada e entreguei tudo que eu tinha, a pessoa perde a cabeça. E aí acha que vai tirar a vida da pessoa, que vai resolver o problema. Quer dizer, está totalmente fora de si. Então é esse ponto que nós chegamos muitas vezes, com a fé cega. Por isso que a fé tem que ser examinada, nós temos que confrontar ela com a razão. Dizer, pô, mas isso aqui é lógico? Tem lógica isso? Isso aqui não tem lógica, tem a menor lógica. Aí nós vamos fortalecendo a nossa fé, porque nós vamos encarando, enfrentando-a junto com a razão. Kardec, quando trouxe para a gente a codificação, a doutrina espírita, disse o seguinte: nós temos aqui uma série de preceitos, um deles, a reencarnação. Mas ele disse o seguinte: qualquer coisa que ele estivesse lançando, que a ciência viesse lá na frente, 50 anos, 100 anos, 200 anos, 300 anos, falasse, opa, isso aqui está errado, viu? Olha aí o que nós estamos descobrindo aí, ó. A ciência descobriu que o que você falou é uma bobagem, reencarnação não existe. Vamos imaginar um exemplo, né? O Kardec dizia o seguinte, que se a ciência um dia confrontar, se a ciência demonstrar alguma coisa que a doutrina esteja errada, que nós sigamos a ciência. Olha só, que interessante. Então ele desafiou a ciência a mostrar alguma coisa errada da doutrina espírita. Então tem lá o magnetismo, tem a lei de ação e reação, tem uma série de coisas, né? A única coisa que a ciência tem dificuldade de entender hoje é a questão da reencarnação, mas isso é uma coisa que está muito perto de aceitar. Por quê? Nós tivemos vários cientistas, inclusive de renome internacional, que moram em países aí, Estados Unidos e outros países mais avançados, que fizeram experimentos com relação à reencarnação. Eles queriam buscar uma explicação de como crianças em tenra idade... Vocês já devem ter recebido alguma coisa assim no telefone. Às vezes crianças de 4, 5, 6 anos de idade tocam com maestria um piano, um violão, uma coisa assim. Como é que pode isso? Eles queriam explicação para isso. Queriam explicação para saber, por exemplo, como é que a criança falava coisas assim, para ela, absolutamente desconhecidas. Existem estudos, por exemplo, na Índia, que é um dos lugares assim, mais palpitantes da reencarnação, em que algumas crianças falam de que família eles eram, quais foram as propostas que foram feitas, como que era a casa, e alguns chegam a ponto de falar até como era o nome da esposa. Aí eles chegam lá, a esposa está lá, a mulher tem não sei quantos anos,
e perdeu o marido, e nas condições que a criança falou, eu fico pensando, a ciência fica numa dúvida muito grande a esse respeito, não é? Mas nós temos hoje pessoas muito sérias que estão concluindo essa questão. O Chico Xavier disse que a questão da reencarnação ela vai ser mais ou menos aceita e descoberta, mais ou menos como aconteceu com o Newton, que ficou lá embaixo de uma macieira, não é esse aí que ficou embaixo da macieira, que caiu a maçã na cabeça dele? É o Newton mesmo ou é outro cientista? É o Newton? É esse aí? Então, estava lá embaixo da macieira, caiu a maçã na cabeça dele, e aí ele descobriu a lei da gravidade. Então, a reencarnação vai acontecer a mesma coisa, vai vir assim, de repente, uma besteira, uma coisa assim, sem nenhuma importância aqui para as pessoas, porque imagine caiu uma fruta de uma árvore e a pessoa descobriu uma lei desconhecida. Não, besteira, né? Então, e vai acontecer mais ou menos isso com a reencarnação. Bom, fé é preciso fortalecer. Nós fortalecemos a fé pelo conhecimento e é preciso, para conhecer, estudar um pouquinho sobre a fé. Mas estudar como? Buscar preceitos que possam nos ajudar a entender o que é que significa a criação em nós, o que é que nós estamos fazendo aqui, da onde nós viemos, para que nós estamos na Terra. Vocês já se perguntaram para que nós estamos na Terra? Qual que é o nosso objetivo aqui na Terra? O que estamos fazendo aqui? Então, devagarzinho, vem a doutrina espírita e explica para a gente, fica tranquilo, porque nós estamos na Terra numa tarefa de crescimento, de evolução, de desenvolvimento. Então, isso vai mostrando para a gente alguns porquês, né? Ao longo da vida da gente, a gente vai passando alguns problemas, algumas dificuldades, algumas coisas, e vai mostrando para a gente que nós estamos aqui em experiências, que nós estamos aqui para galgar degraus, para evoluir, para crescer. E como é que a gente faz isso? Numa faculdade, por exemplo. Como é que a gente mostra que aprendeu numa escola? Através de provas. E aí, quando a gente recebe uma prova, a gente não aceita, né? Não é assim que acontece? A gente não queria aquela prova. Eu me lembro que eu estava na 6ª série, eu repeti de ano, e a professora deu a mesma prova do ano passado. Fala, mas eu queria uma outra prova, porque eu repeti de ano, né? Falou assim, é melhor você fazer essa mesmo. Aí fiz aquela mesmo e passei de ano, graças a Deus, né? Foi muito bem, tudo certo. Mas a gente não aceita as nossas provas. Às vezes a gente se depara com determinadas situações que a gente reputa muito complicada, muito delicada. Às vezes a gente está vivendo um drama emocional, por exemplo, está convivendo com uma pessoa difícil e vai conviver com essa pessoa 10, 15, 20, 30, 50 anos. Mas nós somos obrigados a isso? É preciso que a gente faça uma questão, uma pergunta para nós mesmos. Nós vamos perguntar isso para quem? Para o Cristo ou para os psicólogos da Terra? Para quem que nós vamos perguntar? Porque se a gente perguntar para os psicólogos da Terra, eles vão dar uma resposta. Se a gente perguntar para o Cristo, ele vai dar outra resposta. Então nós precisamos ver qual que é o mais conveniente para a gente, tá certo? Então, é importante a gente se deparar com essa situação de procurar colocar a razão à frente e fortalecer a nossa fé. Porque quando a gente tem fé, muitas vezes, a gente é capaz de sacrifícios que jamais teríamos se não acreditássemos. Quando a gente acredita, por exemplo, no nosso filho, a gente acorda de madrugada, pega ele, leva para a escola, vai buscar, faz, ajuda ele a se desenvolver. Quando a gente tem fé fortalecida, a gente não quer saber se o médico vai fazer a primeira cirurgia dele, não é mesmo? Que seja a primeira, não é mesmo? A gente não se preocupa com isso, porque a gente sabe que por trás de tudo isso existe uma lei, uma criação, uma inteligência superior. Então, acreditar, confiar é isso, é saber que ela existe. Agora, como é que nós vamos saber se ela existe se a gente não a questionou, não estudou a respeito? Então, falar de Deus é assim muito subjetivo, não é? Porque as pessoas falam assim, você acredita em Deus? Não tem aí uma história assim? Quando me perguntam isso, eu falo que eu não acredito em Deus. Mas como assim você não acredita em Deus? Não acredito em Deus de jeito nenhum. Não acredita? Não acredito, eu tenho certeza. Hoje a gente pode já falar isso com a doutrina espírita, e tem certeza. Você acredita na reencarnação? Não acredito não. Porque o acreditar é meio esquisito, né? Dá uma impressão assim um pouco mística, né? Assim, talvez, quem sabe, já falaram, né? Isso é o acreditar. Agora quando você tem certeza, acabou, não tem o que falar. Você não tem o que duvidar, não é mesmo? Então eu particularmente tenho certeza da reencarnação. Particularmente, pode ser
que algumas pessoas tenham conflitos, mas eu particularmente tenho certeza. Então isso é fortalecer a fé, é o entendimento. Mas como é que você chegou a essa certeza? Bom, para acreditar em Deus é tão mais fácil do que não acreditar. Não sei se vocês concordam com isso. Então, por exemplo, mas a Terra está suspensa dentro de uma galáxia no universo. Quem é que segura isso? Está 1.600 km/h em torno do Sol, mas quem é que pode entender como é que funciona isso? Como é que a gente pode entender que as coisas naturais são redondinhas, são certinhas, funcionam direitinho? Como é que a gente pode entender que você planta uma semente, sei lá, de feijão, nasce feijão, não é? Então existe uma inteligência por trás disso, é uma inteligência que a gente não consegue nem alcançar os seus detalhes. Então é muito mais fácil a gente acreditar em Deus do que você querer negá-lo, não é? Mas Deus não existe porque tem violência na terra. Mas escuta, é Deus que vem aqui, desce o cacete em todo mundo, mete o pau em todo mundo? Claro que não, somos nós que fazemos isso, não é mesmo? Nós que somos imperfeitos, que temos uma série de deficiências, é que criamos os problemas aqui na terra. Não podemos reputar isso ao Criador, óbvio que nós não podemos fazer isso. Então, Deus não existe porque permite que uma criança nasce com um problema de saúde. Mas espera um pouquinho, para a gente entender que ela nasceu com problema de saúde, é sinal de que existe uma razão para isso. Porque um entendimento lógico, uma razão lógica. Mas espera um pouquinho. Eu ouvi falar que se eu fizer um mantra, de onde que é o mantra? De que religião que é? Vocês sabem? É uma religião oriental, né? Hinduísmo, budismo, né? Então vamos imaginar que nós estamos em 40 pessoas aqui, todo mundo vai rezar a mesma coisa. Bom, nós vamos rezar agora para chover. Aí todo mundo começa a rezar aqui para chover e fazer um pensamento muito forte para chover. Dá um exemplo, né? Eu sei que vocês não querem que chovam, né? Mas estou dando um exemplo. Porque é o seguinte, nós temos um pensamento, mas aí você vai lá na primeira questão do livro dos Espíritos e diz assim: o que é Deus? E os Espíritos respondem assim: é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então a gente pode querer que chova, mas existe uma inteligência suprema acima de nós, que fala assim: não é para chover, porque as minhas leis não podem ser derrogadas. Então é muito mais fácil a gente acreditar em Deus, não é mesmo? E aí você pensa assim: mas tudo bem, eu acredito em Deus, e o que tem a ver acreditar, ter fé com a caridade? Aí fica, vamos trazer um problema para dentro de casa. Eu não vou falar nada da minha família, porque eu estou recebendo muita crítica de falar coisas lá da minha casa, tá certo? Então hoje eu não vou falar nada. Aliás, eu já até falei uma coisa que não devia ter falado, das brigas lá, mas tudo bem. Como é que é? Fala, você acha engraçado as confusões da minha família? Muito bem, viu? Muito bem. Bom, então a gente vai pensar, mas o que é que tem a ver a fé? Aí você entra dentro de uma casa, da sua casa, da nossa casa. Aí você fala assim: o que nós fazemos em casa? Nós não estamos num processo de ajuda mútua? O pai não ajuda o filho? Então nós estamos num processo de ajuda mútua. Isso o esposo não ajuda a esposa, assim, pelo menos para lavar uma louça, um tancão cheio de roupa, limpar a casa, lavar o banheiro. Ele não faz isso, o esposo, para ajudar? Era para fazer, né? Mas não faz. Mas tudo bem, a ideia é boa, no fundo a ideia é boa, né? Mas eu, quando chego em casa, eu não podia falar, vocês ficam atiçando, é um problema, né? Então eu nunca entro pela porta da cozinha, sempre entro pela porta da sala, porque aí eu entro pela porta da sala e eu já vou direto para o quarto, fazer outras coisas. Porque se a gente vê a pia cheia de louça, a nossa obrigação como cristão, o que é? Mas como eu não vi, entenderam, né? Como eu não vi, tá certo? Então, por isso que às vezes a gente reclama, né? Mas a dificuldade que a gente tem é essa, né? Da nossa própria pequenez, né? Porque a gente às vezes faz as coisas de acordo com a conveniência. Mas enfim, nós estamos em ajuda mútua, é isso que é o importante. Aí, quando a gente é pai e tem, por exemplo, 2 filhos, no meu caso, tenho 4 comedores de arroz e feijão, uma cunhada especial e uma enteada, tenho 6 pessoas. Agora quase todo mundo já foi embora, mas tenho 6 pessoas em casa.
Mas eles estão voltando, porque está chegando os netos, agora tem 4 netos. Eu falo, meu Deus do céu, ainda tem 6. Mas eu, minha esposa, 8, mais a moça que trabalha em casa, 9. E de vez em quando a filha da moça que trabalha em casa, 10. Eu falo, meu Deus do céu, tem que ter muita fé, não é mesmo? Muita fé. E muita caridade, porque não sobra nada para você. Às vezes você economiza até para pegar o ônibus. Por exemplo, assim, você vai pegar um ônibus que vai andar 2 pontos, você fala, não vou gastar R$4 para andar 2 pontos. Aí você vai, né? Pro espírito superior que você tem em casa, chegar no sábado à noite, pedir uma pizza. Mas quem pediu a pizza? Foi eu que pedi, pai, porque eu sei o telefone. Falei, mas quem autorizou você a pedir? Ninguém autorizou, eu estou com vontade. O seu pai economiza a semana inteira para você pedir uma pizza no sábado? Meu Deus do céu, é um negócio impressionante. Mas aí a gente tem a caridade, porque já que ele já pediu mesmo, aí a gente paga, né? Como tem 10 pessoas, e a pizza normalmente eles cortam em 8 pedaços, né? Então a gente sempre fala que não tem vontade, porque está em regime, essas coisas assim. Mas a gente sempre come as bordas que todo mundo não come. Quando eles vão jogar fora, você come as bordas. Mas a gente não gosta de ver os nossos filhos se ajudando mutuamente, quando eles já são maiores, são grandes. Eu tenho um comedor de arroz e feijão lá com 27 anos. Ele foi sequestrado pelo Banco Itaú. E ele estudava no Mackenzie, fez lá a pós-graduação e o banco sequestrou ele para lá. O que é bonitinho, que é assim, ele vem, compra presente para os irmãos, leva os irmãos para passear. Então eu estou no céu agora, porque o irmão faz, até aí vocês ficam prontos, é que nós vamos sair agora, vamos, sei lá onde que eles vão, Outback, sei lá, uma coisa boa que eles vão fazer, né, lá no Outback. Então ele sai com os irmãos, passeia, dá presente para eles, então eu estou bem sossegadão. Quando eles pedem alguma coisa para mim, eu falo, mas você já falou com o seu irmão? Bom, enfim, a gente gosta quando eles estão se ajudando mutuamente. Nós não temos um prazer de ver isso. É uma coisa muito gostosa da gente ver os nossos filhos se apoiando um ao outro, se ajudando, desenvolvendo, tendo amizades, sabe, sendo aquela pessoa bacana, uma pessoa de bem, uma pessoa que está crescendo, que está estudando, que está trabalhando. Aí tem um prazer muito grande, mas especialmente quando eles estão se ajudando. Aí eu fico pensando no Criador. Qual que não deve ser o prazer que ele tem em ver os seus filhos, que somos nós, irmãos uns dos outros, se apoiando, se ajudando, se levantando, criando condições favoráveis. Então, a gente vai enchendo o coração de amor para começar a entender que às vezes uma pessoa faz um mal para a gente, mas é porque ela é ignorante. Nós vamos enchendo o coração de amor na gente, quando uma pessoa calunia a gente vai percebendo que ela deve estar dentro de um deserto, não está vendo nada ao redor. A gente vai enchendo o coração de amor, quando a gente começa a perceber que o mal que as pessoas imaginam que possam estar fazendo para a gente, estão fazendo primeiro por elas mesmas, mas nós enchemos o coração de amor quando a gente começa a compreender as deficiências dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, quando a gente começa a orar por eles, a pensar, a pedir a Deus por eles. Então isso é uma coisa de sentimento de amor em nós, que nós vamos desenvolvendo quando a gente consegue entender o amor que o Criador tem pelos seus filhos. Então Deus tem um amor tão profundo por nós, mas tão profundo, a gente não tem nem ideia do amor que Ele tem pela gente, porque olha, Ele respeita inclusive as nossas mancadas. Olha como Ele respeita. Vocês já pensaram se Deus fosse vingativo? Acho que não teria ninguém na terra mais. Aquele Deus que nós aprendemos a conhecer no Antigo Testamento, que era um Deus vingativo, né? Que ele ficava esquinetando as pessoas, criava problemas, dificuldades, né? Imaginem se Deus fosse vingativo. Algumas pessoas que desviam totalmente o caminho, vão para direções totalmente opostas, que prejudicam os seus semelhantes, criam um processo de prejuízo enorme, não raras vezes tiram até a vida deles, entre nós, né? Nós tiramos a vida um do outro. Não é uma coisa incomum, né? No nosso Brasil aí, ouve-se falar aí em 50 mil mortes por ano, um negócio terrível, pior do que a corrupção, vamos imaginar, né? Porque dinheiro é dinheiro, a gente consegue outro, mas e a vida humana? Mas enfim, a gente
fica pensando isso, o amor que Deus tem por nós e a felicidade que Ele pode ter, sentir, quando ver que nós estamos nos ajudando mutuamente, nos favorecendo, criando condições. A gente pega o que é pequenininho, levanta ele, a gente ajuda aquele que está totalmente numa ignorância profunda, a gente não condena o criminoso, mas o crime. A gente tira a pessoa às vezes de circulação para colocá-la numa condição de dignidade, para que ela pense que ela pode ser melhor, que ela precisa ser melhor. Então, se nós tivermos amor, nós vamos fazer isso. Mas como é que nós vamos fazer para ter amor? Nós temos que pensar nesse amor divino. Para pensar nesse amor divino, nós temos que fortalecer a fé. Quando nós temos a fé fortalecida, a gente não deixa escapar nenhuma oportunidade de ser útil. Então, a questão da distração, né, que eu pego muito no pé dos meus filhos, que a distração é um problema grave, gravíssimo, porque a gente às vezes coloca as pessoas numa situação difícil por causa da nossa distração. Então, tomem cuidado para não serem distraídos. Distraídos para estacionar o carro, distraídos para andar na rua, distraídos para deixar de fazer alguma coisa que é importante ser feita. Enfim, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Conforme nós fortalecemos a nossa fé, nós estamos em condições mais favoráveis, porque nós vamos ajudar, não vamos deixar passar oportunidades. Então, vamos sair daqui, por exemplo, às vezes na calçada que a gente está aqui, alguém vai nos abordar, pedir uma moeda. Pode ser que a gente nem possa dar a moeda, né? Mas a gente não pode deixar de dar uma palavrinha de bom ânimo, falar, poxa, eu não posso ajudá-lo, desculpe, mas você vai conseguir. Uma palavrinha de bom ânimo, uma palavrinha de caridade, de amor, assim, sabe? Não é uma palavrinha de apontar, de condenar, não é uma palavrinha assim. Quando a gente tem amor, a gente vê no semelhante um irmão nosso. Ah, mas ele me fez muito mal. Mas no fundo, ele é o nosso irmão. Nós não podemos esquecer disso, não é? Então, conforme nós vamos chegando a essa conclusão, a gente chega na caridade, que não é só a caridade material, de dar uma moeda, dar um recurso financeiro, mas a principal e a mais importante é a caridade moral, que é nos suportarmos uns aos outros, é compreendermos quando uma pessoa, por exemplo, faz uma coisa totalmente descabida, termos sentimentos nobres por aquelas pessoas que precisam de ajuda, que precisam de apoio. Então, isso faz da gente seres melhores, seres mais fortalecidos na fé e mais confiança com o Criador. Então, façamos um esforço para irmos nessa direção, de fortalecermos a fé para desenvolvermos a caridade em nós. Porque com a caridade é tão mais fácil viver, não é? Então, você vai, por exemplo, no mercado, você tem duas coisas para passar. Eu já falei isso uma vez já? Acho que eu estou frustrado com isso. Ou você tem duas coisas para passar, e aí tem 10 carrinhos na sua frente, e a pessoa está lá na frente, você só tem essas duas coisas? Só tem essas duas coisas. Aí você dá o lugar para ele, dá a vez para ele, né? Fala, gente, vamos deixar ele passar, é duas coisinhas só, passa na frente. A gente tem esses sentimentos. Você, não é o meu caso, né? Mas você vai no banco, por exemplo, agora tem a senha especial, não tem? A senha do idoso, né? Aí você vai lá no banco, só tem você, que vai ser o próximo a ser entendido. Aí entra um idoso, você fala, coitadinho, é o idoso, deixa ele passar na frente. Aí vem mais um idoso, depois mais um, até você chegar ao ponto de dizer assim, mas por que essas pragas não vêm tudo depois do almoço? Vem bem na hora do almoço, meu Deus do céu. Mas isso não é caridade, não é? Que possamos ter uma ótima semana. Não desanimem, viu? A semana que vem, pessoas muito capacitadas podem estar aqui, se elas não faltarem, claro, né? Então, que possamos ter uma ótima semana. Vamos colocar um pouquinho mais de otimismo dentro de nós, de confiança, porque, olha, acima de nós existe uma inteligência, mas uma inteligência que a gente não tem nem ideia do tamanho dela. Muito obrigado pela atenção, uma ótima semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.